Ah, está bem. Então lá em cima no nosso hotel. Pode pagar com multibanco. Só se pode pagar com a Barça tem. Boa. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Vamos apresentar o livro da Rosa Oliveira, que se chama Errático. Eu sou o editor da coleção de poesia da Tinta da China. Queria só dizer 2 ou 3 breves palavras antes de passar a palavra à Joana, que nos vai falar, que nos vai apresentar o livro da Rosa. Quando a coleção de poesia começou, uma das ideias que nós tínhamos era que não haveria não íamos editar originais, íamos editar, íamos fazer reedições, traduções, e acontece que quando se soube que havia uma coleção tínhamos os originais em cima da mesa, que evidentemente não éramos para eles. Houve uma das primeiras edições planeadas que falhou, já não sei por que razão, e eu, por desfastio, peguei nos originais que tinha recebido, um dos quais era o da Rosa, e mostrei-o à editora, a Bárbara Orgulhosa, e logo aí decidimos, logo no início da coleção, mudar as regras, isto é, era um original demasiado bom para que nós mantivéssemos a ideia de que não íamos publicar originais. E assim foi. Assim foi publicado o primeiro livro, que foi em 1900. Em 2013, pois, exatamente, é o primeiro livro segundo livro da coleção, na verdade, serão 2 ao mesmo tempo. E, aliás, os livros da Rosa têm-se todos destacado, entre outras coisas, naturalmente, mais importantes do que esta, de terem uma palavra: cinza, tardio, errático. O título tardio tem muita graça, porque eu já contei esta história, nasceu da frequência com que esta palavra era utilizada a propósito do primeiro livro da Rosa, uma estreia tardia, e coisas desse género. Não sendo o primeiro livro que a Rosa tinha publicado, e essa palavra, que era uma palavra um bocadinho incomodativa, acabou por ser lidada de uma forma muito curiosa e muito irónica ao assumir-se isso como o título do livro. A única nota que eu vos queria deixar era que estes livros, cada autor tem evidentemente métodos de trabalho e relações com os próprios originais muito diferentes, e uma das coisas curiosas foi como ao mesmo tempo a poesia da Rosa esteve sempre no primeiro original e nos outros também, em cada um dos poemas muito acabada, no bom sentido da palavra, muito terminada, não eram poemas incipientes ou imaturos, mas ao mesmo tempo como os livros foram sendo todos muito construídos conjuntamente, ou seja, como os poemas em si eram poemas finais, a estrutura do livro era uma estrutura in progress. Todos os livros tiveram várias versões, vários ordenamentos, e essa dupla característica é muito engraçada. Foi também o caso, né, do errático. Queria só, antes de passar a palavra à Joana Matos Frias, a quem agradeço a disponibilidade mais uma vez de estar aqui para apresentar um livro de tinta, lembrar que o outro livro, infelizmente este ano, a coleção só terá 2 títulos em vez dos 4 anuais, e o outro que saiu, e portanto com este são os 2 deste ano, infelizmente são só estes 2, os outros 2 estão a ser adiados para 2021. É um livro da Alexandra Pizarnik, uma poeta argentina que teve muito azar pelo timing
enfim, ela própria teve muito azar com muitas coisas em vida, mas esta tradução teve muito azar no timing, porque apanhou o momento do confinamento e tudo isso, e portanto foi um livro que queria chamar a vossa atenção. Imagino que todas as pessoas que estão aqui se interessam por poesia e conhecem a coleção. Esse livro, essa antologia poética da Alexandra Pizarnik, traduzida pelo Fernando Pinto Amaro. Mas não é para esse livro que estamos aqui hoje reunidos, estamos aqui para ouvir a Joana falar do errático, a Rosa ler poemas e também dizer alguma coisa se quiser, e eu passo a palavra à Joana. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigada, Pedro, e sobretudo muito obrigada, Rosa, pela confiança de me ter convidado para apresentar este terceiro livro, Errático, que, como o Pedro Mexia acabou de lembrar, tem também, do ponto de vista autoral, uma importância muito grande naquela que é hoje em dia uma das coleções de poesia mais reconhecidas no âmbito daquilo que é a vida editorial em Portugal, que é esta coleção que o Pedro Mexia dirige e que foi justamente inaugurada com o livro da Rosa Oliveira. Eu não sei se ouvem bem, o vento está em alguma... Sim, eu própria que estou a tentar. Eu ia falar de tempestade, portanto acho que talvez seja motivado aqui a meteorologia. E portanto, como o Pedro ressaltou também, a Rosa publica este seu terceiro livro com um título que é extremamente coeso do ponto de vista textual e discursivo relativamente aos títulos anteriores, uma vez que é mais uma vez um título constituído apenas por uma palavra. Quando eu vi que o novo livro da Rosa Oliveira se intitulava Errático, lembrei-me imediatamente talvez de um texto que não seria a ligação mais imediata nem a um livro de poesia, nem a este livro em particular, que é um conto do F. Scott Fitzgerald, que foi muito mal amado durante muito tempo e até muito pouco conhecido, até ser adaptado ao universo cinematográfico há uns anos, que é o curioso, em português está traduzido para o estranho caso de Benjamin Button, não é? Mas The Curious Case of Benjamin Button. E poderíamos pensar no curioso caso de Rosa Oliveira. E porquê é que eu pensei no curioso caso do Benjamin Button a propósito da obra poética da Rosa Oliveira? Porque quando nós olhamos para a sua obra como um todo, não é? Já temos um tríptico, e é importante olhar para ela como um todo porque, obviamente, que ler Errático sem ter conhecimento dos livros anteriores é uma leitura que subsiste, porque o livro é um livro autónomo, mas é um livro que permanentemente dialoga com os dois livros anteriores e, portanto, para um leitor interessado é fundamental que os dois livros anteriores entrem nessa leitura justamente para se compreender o diálogo e a errata, não necessariamente o percurso errático, mas justamente a errata sobre os livros anteriores. E, pensando apenas nos títulos, nós percebemos que a Rosa começou com uma obra chamada Cinza, não é? Em que, de algum ponto de vista, pensamos quase num ato crematório, depois regrediu para uma idade madura ou amadurecida com o título tardio, regrediu naturalmente naquilo que seria uma vida biológica, e aparece agora com um título errático, que é talvez um adjetivo que nós associamos a um comportamento adolescente. E então a sensação que dá a evolução da obra da poeta Rosa Oliveira é que ela faz um percurso similar ao do Benjamin Button, não é? Que, aliás, segundo o que conta Fitzgerald, nasceu de uma consideração do Mark Twain que dizia que era extremamente injusto que a melhor parte da vida estivesse no início e que não se pudesse usufruir dela da mesma forma que mais tarde se poderia usufruir dessa juventude. E é muito interessante pensarmos que este percurso, que parece um percurso da cremação rumo a uma certa juventude, adolescência, etc., e que implica também, obviamente, questões de memória individual e coletiva que são muito importantes na estruturação do livro, não é? Nós encontramos ou reencontramos alguns ímpetos da escrita da Rosa Oliveira que estavam já nos livros anteriores e que têm a ver com uma certa recuperação, uma tentativa de recuperação, quer de uma memória geracional, quer de uma memória familiar e pessoal, autobiográfica, digamos, quer até
digamos, uma espécie de jogo muito intencional no livro anterior, tardio, não é? Que incluía imagens, etc. E há também, obviamente, tudo isso inscrito naquilo que é uma historicidade mais coletiva, sociopolítica, sociocultural, etc., em que cada um de nós, leitores de diferentes estratos etários, poderá reconhecer-se mais ou menos. E pareceu-me extremamente interessante lembrar esta narrativa inversa, sobretudo porque aparece. A Rosa tem um conjunto, a poesia da Rosa é extremamente convivial e de uma convivialidade e de um diálogo que são muito surpreendentes, porque vão do Luke Skywalker, não é? Que é uma figura que aparece aqui até no título de um poema, vão do Luke Skywalker ao Leonard Cohen, à Patti Smith, ao Bob Dylan, aos Talking Heads, até ao Harold Bloom, do canon ocidental e da angústia da influência, que aqui está convertida em angústia da fluência, como há um outro poema que se chama Closer Reading. E então aquilo que acontece é que a poesia da Rosa Oliveira é uma poesia que vai ao encontro de várias camadas de leitores. São os leitores que podem reconhecer um certo universo de referências da canção pop-rock, por exemplo, de uma certa fase, de uma certa tendência, mas são também os leitores que, por exemplo, podem reconhecer um grande cinismo perante os tecnicismos da teoria da literatura, do discurso dos estudos literários, etc. E um universo de referências que é muito especial na obra da Rosa e que aqui regressa inovadoramente é o universo de referências da narrativa. Aliás, há, digamos assim, nesta espécie de errância da poesia da Rosa, claramente aquilo que o Manuel António Pina chamaria uma saudade da prosa, não é? Nós percebemos que a Rosa tem uma ligação como leitora à prosa que é muitíssimo forte e que passa pelo Proust, pelo Flaubert, julgo que a Rosa lerá o poema em que aqui o Flaubert é explicitamente convocado, passa pelo Proust, pelo Flaubert, etc., mas que é também uma ligação que se concretiza do ponto de vista da materialidade do texto propriamente dito, não é? Portanto, o livro anterior já incluía aquilo que poderíamos chamar poema em prosa, não é? Este livro abre com um texto em prosa que retoma justamente a abertura do livro anterior e retoma, renovando o início do À la recherche du temps perdu do Proust, não é? Portanto, é uma leitura de uma leitura de uma leitura. E no meio destas referências há aquela que para mim foi a referência mais surpreendente, embora já não tivéssemos que ficar surpreendidos com as referências da Rosa, que é, na mesma página, temos uma citação do Camilo Castelo Branco de Anátema e do Leonard Cohen, não é? Que aliás é um autor que está muito presente neste livro, como já estava em livros anteriores. E esse livro do Camilo Castelo Branco, que a Rosa convoca, tem um aspecto muito importante na obra do próprio Camilo, porque tem uma certa função inaugural do ponto de vista romanesco. A Rosa inicia a última secção do livro, que se chama Suplemento, com 2 P's, retomando justamente uma consideração que o Camilo faz a propósito da importância dos suplementos. E é muito interessante porque nesse livro Anátema o Camilo Castelo Branco defende que o romance deveria progredir como um caranguejo. Que aliás virá a ser, não por acaso, o título de uma obra de Rubenat, não é? Que é o primeiro livro de Rubenat, em que toda a narrativa vai se processando a partir do final, digamos, até ao início. Portanto, mais uma vez, ao inverso, do ponto de vista do que seria a relação entre uma cronologia e uma narrativa ou uma narração. E nessa passagem em que o Camilo defende que o romance é um caranguejo, não é? Que, portanto, nem é estático, nem anda para a frente, anda para trás. É também uma passagem em que o Camilo defende que esse romance resulta, já aliás defendendo-se de possíveis ataques, que esse romance resultaria de um zigue-zague da inteligência. E é muito curioso porque a ideia do zigue-zague da inteligência é mesmo esta ideia do errático, não é? A ideia de um certo movimento que desconcerta o leitor, que não é um movimento previsível, uniforme e muito menos monótono, não é? No que essa previsibilidade poderia acarretar. E
Está muito animado hoje. Isto julgo que é muito importante porque nos diz duas coisas. Por um lado, diz-nos muito do que tem sido a construção da poeta Rosa Oliveira. E eu julgo que essa construção se faz de um único livro que tem 3 partes neste momento, não é? Que seria Cinza, Tardio e Errático. Um livro que se vai, o Pedro falou justamente nessa ideia do work in progress, até do ponto de vista mais textual, não é? Mas é efetivamente um work in progress, porque há um procedimento sucessivo de tentativa e erro, e eu julgo que não é por acaso que um autor de ensaio como a Montaigne seja também uma referência tão permanente na poesia da Rosa Oliveira, porque há uma vertente ensaística que não é ensaística no sentido académico, digamos, mais previsível do termo, mas que é ensaística nesse sentido muito literal, de uma poesia que se faz por tentativa e erro. Através de um procedimento que seria quase uma espécie de lei Chaprin, não é? Portanto, retoma-se alguma coisa para se dizer de um outro modo, para se dizer novamente de uma outra forma. E isso diz-nos não só do percurso autoral da poeta Rosa Oliveira, como nos diz de uma coisa que me parece fundamental na sua poesia, e não é muito fácil neste contexto e em pouco tempo dizer qual é a singularidade disso, porque tem a ver com o modo como nesta poesia se esculpa a relação com o tempo, não é? O tempo é efetivamente, se pensarmos aliás nessa assunção do atributo tardio, não é? Que vem de um discurso crítico relativamente à data do primeiro livro da Rosa Oliveira, mas independentemente dessa assunção de caráter mais autoral, toda a construção textual, do ponto de vista até de uma certa referencialidade, tematização, etc., tem uma preocupação com o tempo que é transversal aos 3 livros e que aqui atinge uma expressão que é muito vincada e que nos diz muito sobre muitíssimas coisas, e talvez nos diga sobretudo sobre aquilo que é o lugar contemporâneo da poeta Rosa Oliveira na poesia portuguesa e na história da cultura e da vida, digamos, neste momento de 2020, não é? E isso é um aspecto fundamental que vai ao encontro, por isso é que eu há pouco dizia que acabaria por falar em tempestade, não é? Vai um pouco ao encontro desse caráter intempestivo, não é? Que há tanto tempo se assinala naqueles que sabem verdadeiramente viver a contemporaneidade, não é? Que é justamente não através de uma relação totalmente empática, crítica, etc., com o tempo em que vivem, mas justamente criando certos distanciamentos, criando certas faltas de coincidência crónica para poderem olhar para o tempo, olhar para a temporalidade histórica, pessoal, autobiográfica, etc., com um olhar que seja justamente errático, isto é, que possa estabelecer percursos inusitados, ir por caminhos inesperados, e isso é um aspecto fundamental deste livro, e que está tanto na relação que a Rosa Oliveira tem com o mundo, com a sua história pessoal, como também, por exemplo, com a história da literatura ou com aquilo que é a vida da poesia neste momento, não é? Há um poema de que eu gosto particularmente, eu acho que a Rosa não está a pensar lê-lo, o que é pena. É um poema chamado Olimpo. Eu posso ler, Rosa, já que não estava previsto, que eu acho que ilustra muito bem aquilo que eu estou a tentar dizer, e que é imediatamente preciso um poema para acabar de vez com o sujeito poético, não é? Portanto, que faria parte daqueles exercícios irónicos de diálogo com uma certa tradição dos estudos literários. Neste poema Olimpo, lemos: não escrevo poesia épica. Imensa gente escreve poesia épica no século XXI. A pena que tenho de não parir um gesto heroico, por pequeno que fosse, mas epopeico, homérico, declamável, transpirável, pleonásmico, soberbo na sua contagem decrescente, a ser lançado no futuro, num gesto largo, cautelosamente generoso, de
de quem entra na água fria das praias nortenhas e sabe que tem de avançar com os pés bem fincados no presente. Essa empiria do épico. Eu julgo que este poema sintetiza muito bem aquilo que eu estava a tentar dizer, retomando, aliás, aquilo que é a pedra de toque, digamos, deste livro, que é dada pela reprodução em epígrafe do poema The Future, do Leonard Cohen, não é? Na íntegra, que é... Eu fiquei muito desconcertada com esta epígrafe. A Rosa já tinha anunciado que o seu novo livro teria uma epígrafe do Leonard Cohen e que esta epígrafe tinha sido pensada antes do Cohen morrer. Porque a Rosa tem que dizer estas coisas, porque também teve uma epígrafe do A Ballad of a Thin Man, do Bob Dylan, que também foi pensada antes de Bob Dylan ganhar o Nobel, não é? Portanto, mais uma vez, as relações com os acontecimentos históricos são relações que não obedecem a uma cronologia totalmente expectável. E este poema do Future, que é dos anos 90, se não me engano, não é? Do álbum com o mesmo nome, é extremamente desconcertante lido em 2020, não é? Porque o poema termina com os versos I've seen the future, brother, it is murder. E chega a ser emocionante ler-se estes dois versos, pensando que estes dois versos não foram escritos a pensar no nosso tempo, mas foram escritos a pensar no nosso tempo, e a Rosa Oliveira faz-nos reler estes versos à luz do nosso tempo. O que significa que sempre que aparece a palavra futuro ao longo do livro, nós somos remetidos para esta visão de um futuro que é homicídio, que é assassinato, que é morte de um certo ponto de vista, e que, portanto, não é necessariamente o futuro que se abre apenas como alguma coisa abstrata, iluminada, etc. É um futuro histórico e historicizado, não é? Pensando que o futuro do Leonard Cohen, quando escreve The Future, é o ponto em que nós nos situamos agora, ou seja, aquilo a que nós chamaríamos presente. Eu vou já terminar, porque para dar a palavra à Rosa Oliveira, sobretudo, que vamos querer ouvi-la ler alguns poemas, mas antes de terminar eu queria chamar a atenção apenas para um aspecto que também para mim foi muito saliente na leitura que fiz do livro. Há uma secção do livro que dá nome, que é a secção que dá nome ao livro e que tem também um poema com o mesmo nome, que é a secção errático. Acontece com todas as secções do livro, essa secção tem uma epígrafe própria, que é neste caso uma epígrafe do Kafka, retirada dos diários do Kafka, curiosamente de um mês de agosto, mas um mês de agosto bastante especial, que é o mês de agosto de 1914. E essa epígrafe e diz isto: a Alemanha declarou guerra à Rússia. À tarde, piscina. A escolha desta epígrafe pela Rosa Oliveira para abrir esta secção errático diz-nos várias coisas. Uma é naturalmente a sua agudeza, porque não é qualquer escritor que escolhe uma epígrafe destas, mas diz-nos também de um aspecto que é muito importante no tom da Rosa, que é o seu aspecto irónico, não é? Nem sempre fácil de reconstituir, sobretudo porque muitas vezes é uma ironia que se exerce sobre si própria, não é? Acho que a Rosa vai ler um poema em que isso vai ficar bastante evidente, esse procedimento de uma certa auto-ironia, que é a autorreflexividade, e que tem também a ver com o modo como ela vai integrando na sua poesia aquilo que vai lendo sobre o que se diz sobre a sua poesia. Mas diz-nos, sobretudo, uma coisa muito importante, que é o Kafka já obedecia à lógica do zapping, não é? Isto é, o Kafka já tinha uma percepção errática da história na sua relação entre história coletiva e história individual, que é alguma coisa que nós temos sentido nos chamados tempos, naquilo
que alguns chamam os tempos hipermodernos, que são os tempos em que nós vivemos, não é? Como uma espécie de indiferenciação de coisas, de informações, de experiências de vida, etc., que faz com que nós, simultaneamente, ao mesmo tempo, tenhamos a experiência do mais absoluto horror e a experiência do mais puro lazer, com 2 segundos de diferença, não é? Essa é a lógica do zapping televisivo, é a lógica do centro comercial que nos tira de uma farmácia para uma loja de roupa e depois para uma livraria onde lemos coisas profundíssimas, e essa que se tornou a lógica do nosso tempo, não é? Como uma lógica no sentido de uma lógica impositiva, é alguma coisa que do ponto de vista da experiência individual existe desde sempre. Portanto, a guerra começa à tarde de piscina. E eu acho que a escolha desta epígrafe para abrir a secção que dá título ao livro da Rosa Oliveira é muito sintomática da forma muito surpreendente como neste livro se organizam as várias camadas do tempo nas suas múltiplas relações e, obviamente, com uma complexidade que eu aqui não posso reconstituir, sobretudo para deixar que a poeta leia alguns dos seus poemas, que é sobretudo aquilo que nós gostaríamos de ouvir, não é, Rosa? Muito obrigada, Joana. Eu tenho que agradecer, em primeiro lugar, à Joana esta disponibilidade de interromper as merecidas férias para vir aqui fazer uma coisa que não precisava de fazer, que era falar de poesia. À Tinta da China, obviamente, aqui representada na pessoa do Pedro. E eu gostava de dizer só 2 palavras acerca da coleção. Como o Pedro já disse, a coleção acho que se tornou desde o início, eu sou suspeita para falar disso, tenho 3 livros na coleção, mas acho que consigo alguma distanciação em relação, alguma distanciação crítica e ao mesmo tempo adesão afetiva, não é? Afetiva ou crítica. Eu penso que a coleção se foi tornando desde o início uma coleção de referência, pelo cuidado na escolha dos autores, pela edição, desde as capas, que são sempre muito elogiadas, obviamente, até ao índice, sai um corpo vivo, sempre muito trabalhado. Estou a falar da minha experiência, mas acho que deve ser geral. E é uma coleção que não tem pressa, portanto que vai editando lentamente, mas que vai refletindo o que se reflete na qualidade dos livros, acho eu, no produto final, que é muito revisto, muito trabalhado, muito pensado, orientado pelo diretor da coleção, que faz aquilo que um editor deve fazer, que é dar liberdade aos autores, mas ao mesmo tempo ir aconselhando alguma prudência ou incitando alguma ousadia, tanto faz. De qualquer forma, em última análise, a palavra é sempre do autor. Temos aqui uma boa combinação de vontades que acho que tem resultado. Eu chamava também a atenção para o livro da Alexandra Pisani, que acho que é um livro muito interessante e que infelizmente ficou um bocadinho por trás neste contexto que vivemos todos. Aliás, penso que é o que acontece muito com os livros traduzidos, não é? na coleção, mais do que com os portugueses. Mas pronto, eu queria sobretudo de novo agradecer à Joana e vou fazer só aqui 2 ou 3 referências àquilo que ela disse antes de passar à leitura. Não sei se temos muito tempo ou não. 3? 10. Pronto, outra vez. O facto de ela ter referido, da Joana ter referido que eventualmente estes 3 livros fazem parte de um conjunto mais ou menos homogéneo, mas ao mesmo tempo com 3 vozes diferentes, com uma evolução diferente, que pretende atingir vários tipos e várias camadas de leitores. É verdade, é essa a minha ideia, que possa haver várias leituras possíveis, já disse isso noutras alturas.
E o facto dos textos serem bastante trabalhados, para algumas pessoas talvez um pouco cerebrais, ou cada vez mais cerebrais, não é para mim, é para mim um elogio, porque de facto, retomando a expressão do João Cabral de Melo Neto, procuro o trabalho de arte, ou seja, há arte, mas também há trabalho. Acredito pouco na inspiração rápida, no lirismo fácil, imediato, puramente afetivo. Pronto, é a minha opção, é mais complicada, é um percurso mais trabalhado, mais difícil, mas que exige um leitor inteligente, obviamente, mas que não pressupõe, espero, uma leitura difícil e árdua. Pronto, e agora vou passar à leitura. Poderíamos estar aqui a conversar um bocadinho mais sobre os temas de poética e meta-poética, mas o tempo não é muito e, portanto, eu vou começar com um poema que se chama, que é um poema que se chama Grand Style. O estilo foi a maçã envenenada. Tornou-se um dilema para todos nós, vindouros de Flaubert, pobres criaturas flaubertianas, como dizia a poeta, que não por acaso sou eu. Do ponto de vista da arte, o tema não existe, escrevia numa carta a Louise Goulet, depois de ela o ter levado pela mão até à cama onde o comeu. Gustave não sabia nada de mulheres, mas adivinhava muito bem o que elas sentem. Então, abriu as pernas a uma, entrou nela e envenenou-a. Chamava ele a isto cuidado do estilo e escrever um livro sobre nada. O poema seguinte que leio chama-se O Extraordinário Mundo Introspectivo das Plantas. Morrem mudamente. Estão doentes. Não gritam. Zangam-se umas com as outras e connosco e não esbracejam e renascem se lhes dermos alguma da nossa pequena mortal terra mortal. Cobrem os crimes humanos adormecidos na floresta do nosso esquecimento. Em certas estações do ano e em certos climas, embriagam-se afetivamente e descaem nos nossos ombros. Acompanham a música e o silêncio. Caem, se sobram, levantam-se, sem saírem do mesmo sítio. As plantas crescem debaixo das unhas, detrás dos olhos. Levam tiros frágeis disparados pelos nossos neuróticos impulsos, compassados como a valsa de 1000 tempos. As plantas respiram para dentro de nós, usam itálicos como confete e inventam inimigos. Prosseguem. Sou a pessoa que contempla as plantas e não gosta de animais. Os animais muito, muito lentos que são as plantas. O poema seguinte que eu vou ler chama-se Azulíssima e Congelada. Os pensamentos não são factos, mas os objetos são pessoas esticadas num tempo sem peso nem medida. Serei a mosca na parede, o olhar caleidoscópio às vidas alheias. Serei uma baleia, uma extensão terrestre, um animal atroador. Serei um lenhador nórdico com punhos enormes e rosto nudoso. Serei a fotografia esborratada, o epigrama desajeitado, a omissão no meu papel de perfeita larva. Tal é a nossa noite.
Ok, este poema estava com tendência a escapar. Amargo. As minhas inquietações não dão poemas. As minhas inquietações só dão outras inquietações. A cor das folhas gritava pela sala. Laranjas amargas e brilhantes. Falava sempre bafejada pelo espírito do sangue. E um poema que se chama Rua Formosa. O que seria de Miguel Ângelo se tivesse podido codificar as emoções básicas como os cientistas de hoje? As raparigas são sempre as mais apressadas. Avançam desmesuradamente como troncos silvestres pela Main Street, seja em Viseu ou em Lamia, no meio da Península Ibérica ou do Peloponeso. No fio espectral de dezembro, com muito álcool, pouca roupa, a chamar olhares hormonas. Nas mãos algum acessório de última hora, balança em andamento ávido como se tivessem para onde ir. Estar encurralado numa cidade pequena e gelada é das melhores experiências que um adolescente pode ter. A partir daí, tudo é possível. Tudo fica lá embaixo, no vale da recordação do nunca vi. E para terminar, pelo menos para já, um poema que está na última parte do livro, na tal suplemento, que se chama Nós, os Vencidos do Futurismo. Estas colinas são resultado de anos de ilusão e de pensamento. Escrever essa violência. Escrever essa violência. Calar essa violência. Calar essa violência. Fugir para a paisagem lunar da teoria. Ser bom nadador e atirar-se para a piscina é o resultado de trabalho e esforço. Ser um nadador inseguro e atirar-se para o lago dos tubarões é mais difícil. Cercados por nihilistas e narcisistas sedentos de sangue, a vida na savana não está fácil. Bom, nós temos o tempo contado, por assim dizer. Quer dizer, temos o tempo contado, mas aqui no pavilhão também temos o tempo contado. E por isso a Rosa irá assinar livros para quem quiser ali junto do pavilhão da Tinta da China, que é aqui do lado direito de quem sobe. E muito obrigado a todos por terem vindo. Obrigado a Joana. Obrigado, Rosa.